O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, descumpriu uma medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mas não foi preso. Isso gerou indignação para uns, celebração para outros, memes e bastante confusão. Afinal de contas, como alguém pode desobedecer uma ordem do STF e ainda assim continuar solto? Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e professor do Estratégia. Imagina que você é um ex-presidente da República investigado por articular um suposto golpe de Estado. Em vez de você ser preso, o ministro impõe várias restrições durante o tramitar desse processo. Proibição de usar redes sociais, recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana, tornozeleira eletrônica, proibição de contatos com outros réus, inclusive com o próprio filho, e proibição de entrar em embaixadas. Imagine que você descumpre uma dessas ordens e ainda assim você não é preso. Será que isso é realmente um absurdo? E nós vamos entender por quê. Que sob o ponto de vista jurídico e não político ou ideológico, essa decisão faz sim bastante sentido. E já comenta aqui, você considera que essa decisão do STF foi proporcional ou foi excessiva, exagerada? Em 18 de julho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes impôs algumas medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal 2668. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então, confirmou essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, mas por 4-1. Houve uma divergência do ministro Fux. Houve a determinação de que o ex-presidente usaria tornozeleira eletrônica, se sujeitaria ao recolhimento domiciliar em período noturno e aos fins de semana, proibição do uso de redes sociais, proibição de acessar embaixadas e consulados, proibição de contato com autoridades diplomáticas e também com outros réus. Algumas dessas medidas estão previstas em lei no artigo 319 do CPP, mas outras não. Será que o Supremo Tribunal Federal pode impor medidas cautelares atípicas? O artigo 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares pessoais diversas da prisão. São medidas que limitam a liberdade de locomoção, mas não a privam por completo, como, por exemplo, a prisão preventiva. Mas cuidado, esse rol é exemplificativo, não é um rol fechado. Significa dizer que o juiz pode determinar medidas cautelares inominadas, desde que ele respeite dois princípios, o da necessidade e o da adequação. No caso do Bolsonaro, a proibição das redes sociais não está no artigo 319, mas ela foi aceita com base no poder geral de cautela do juiz criminal, que não é expressamente previsto no CPP, mas serenamente aceito pelos tribunais superiores. Entende o STF que é possível a imposição de medidas cautelares atípicas desde que haja uma fundamentação em relação à necessidade e à adequação. E na jurisprudência dos tribunais nós percebemos várias outras medidas cautelares atípicas que já foram estabelecidas. Entrega de passaporte, proibição de dar entrevistas, proibição de participar de eventos públicos, restrição a acesso de determinados sistemas informatizados. Nesse caso, o ministro entendeu que as redes sociais eram um instrumento para a articulação criminosa e por isso restringir o seu acesso e as suas publicações seria necessário para proteger a instrução do processo, ou seja, para preservar a veracidade da prova a ser produzida. E você, já viu alguma medida cautelar atípica em uma questão de concurso? Escreve aí nos comentários porque isso pode eventualmente ajudar outros colegas. Bom, agora nós vamos ao ponto central. Por que é que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o Bolsonaro descumpriu essa medida cautelar e mesmo assim ele não foi preso? Por quê? A resposta está no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, que estabelece uma escala obrigatória de resposta ao descumprimento.
Primeiro, havendo descumprimento, o juiz deve tentar substituir uma medida descumprida por uma outra mais eficaz. Depois, ele pode cumular outras novas restrições e, somente no fim da linha, vem a possibilidade de prisão preventiva apenas em último caso. E essa progressividade é obrigatória, não é uma escolha discricionária do juiz. Não basta dizer que a prisão é necessária. O parágrafo 6º do 282 exige uma fundamentação individualizada sobre a prisão. Ou seja, não pode o juiz prender diretamente em razão do descumprimento de uma medida cautelar pessoal. Ele deve explicar por que nenhuma outra medida é suficiente. Em terceiro lugar, isso deve ser feito subsumindo as circunstâncias concretas do caso às hipóteses do artigo 282. Essa é a lógica do processo penal democrático. A prisão é a extrema ratio da última ratio. É absolutamente a última alternativa. Esse parágrafo 4º do artigo 282 não cai em prova, ele despenca. E muita gente erra por não conhecer essa ordem de prioridade. Agora, no caso concreto, Bolsonaro foi acusado de descumprir a proibição de usar redes sociais. Embora ele não tenha postado nada no seu Instagram, no seu Facebook, ele foi acusado de ter feito divulgação indireta por perfis de terceiros que seriam seus apoiadores. Mas mesmo assim, embora tenha considerado que ele descumpriu essas medidas, o ministro Alexandre de Moraes entendeu não ser o caso de conversão em prisão. E a lógica foi fundamentalmente essa que nós acabamos de explicar. O descumprimento foi classificado pelo ministro como pontual e isolado. Não houve reincidência e nenhum padrão de comportamento reiterado. As medidas já impostas continuavam eficazes e, nessa decisão, o ministro advertiu formalmente o acusado, dizendo que em novo caso de descumprimento nós teríamos aí sim a decretação de uma prisão preventiva. Isso mostra na prática a aplicação adequada da progressividade do artigo 282. Prender imediatamente, sem nenhuma análise, sem nenhuma explicação, violaria certamente os dispositivos do Código de Processo Penal aqui indicados. E esse caso real pode aparecer em qualquer prova, como uma questão prática ou como uma questão teórica. A diferença entre medidas cautelares pessoais típicas e atípicas. O poder geral de cautela do juiz criminal, podendo impor outras medidas cautelares não estabelecidas no artigo 319. A progressividade obrigatória do parágrafo 4º do artigo 282. A prisão preventiva como medida cautelar pessoal extrema. E a necessidade de fundamentação individualizada para a sua decretação. Eu já até consigo enxergar uma pergunta assim. O simples descumprimento de uma medida cautelar permite a decretação imediata da prisão preventiva? E a resposta é não. A prisão só será possível se o juiz justificar de forma individualizada que nenhuma outra medida cautelar pessoal diversa da prisão é suficiente. É isso que a lei exige e foi isso que, naquele caso concreto, o Supremo Tribunal Federal aplicou. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe com os seus colegas, porque pode ter certeza, isso vai aparecer na sua prova. E essa é a evidência de que o direito penal e o processo penal estão nas manchetes e você pode aprender com elas. Aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas, a gente explica com base na lei, sem torcida, sem partidarismo e sem atalho.